Paz do Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Olha o que diz a Escritura Sagrada no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que a palavra de Deus está falando que Jesus Cristo morreu. Jesus, ele morreu por nós. A palavra dele é fiel e verdadeira. Estamos aqui diante da palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo, que viu o Senhor Jesus e foi um dos primeiros apóstolos da igreja, ele está nos dizendo que Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Este é um testemunho não só de Paulo, mas de todos os apóstolos. Os primeiros apóstolos e a igreja, até hoje, declara que Jesus Cristo, ele foi crucificado. Ele morreu pelos pecados da humanidade, para que todo aquele que crer no seu sacrifício seja justificado, perdoado diante de Deus. Então Jesus, ele é o Filho de Deus que se fez carne e morreu neste mundo. Ele foi crucificado. Eles o mataram em um madeiro. Jesus, ele foi crucificado. E naquela cruz, ele morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Jesus, ele se antecipou ao nosso próprio nascimento, porque Jesus sabe que toda a raça humana está condenada, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado original, a raça humana, ela se perdeu. Jesus, então, nestes últimos tempos, na consumação dos séculos, ele se manifestou, o Filho de Deus, que estava com o Pai na criação. Ele veio a este mundo, ele encarnou neste mundo, para morrer pelos nossos pecados, para ser a resposta de Deus para o homem que quiser voltar para Deus. Se o homem quiser se voltar para Deus, ele precisa parar de olhar para si mesmo, parar de confiar em si mesmo e olhar para o seu Filho Jesus e acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados naquela cruz. Olha o que diz a palavra lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso de número 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O próprio Filho de Deus encarnou neste mundo para, pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilar o pecado. O pecado que entrou neste mundo através da maldade, da desobediência, da influência do inimigo de Deus, Satanás. Então, o próprio Deus agora, na pessoa de seu Filho, ele se manifesta diante dos homens, agora na consumação dos séculos. Há cerca de quase 2000 anos atrás, Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo e ele morreu, ele se sacrificou naquela cruz, porque Jesus sabia que ele seria morto. Ele já estava dizendo isso aos seus discípulos. Isso não é uma apostasia de Paulo, uma invenção de Paulo, não. Toda a Escritura Sagrada, toda a palavra de Deus revelada, ela fala que Jesus foi morto, ele foi crucificado. Os apóstolos todos confirmaram isso. E o próprio Jesus dizia isso. Olha aqui em Mateus capítulo 20, a partir do verso 17, indo para Jerusalém, Jesus diz aos seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas
e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem. E ao terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus já dizia aos seus discípulos que ele seria preso, humilhado, escarnecido, zombado, e que ele seria morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ele iria retornar dos mortos. E aqui está também a nossa fé. Nós cremos que o Filho de Deus morreu naquela cruz. Ele experimentou a morte para levar os pecados daqueles que creem nele, porque agora todos os que creem nele são perdoados, seus pecados são expiados, porque creem no sacrifício do Filho de Deus. E nós também cremos que Jesus ressuscitou, porque o próprio Jesus disse que ele ressuscitaria, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O Filho de Deus voltou à vida, e todos foram testemunhas. Os apóstolos foram testemunhas oculares, eles viram Jesus ressuscitado dos mortos. Ao terceiro dia, ele ressurgiu. Olha o que diz a palavra em Atos, no capítulo 3, no verso de número 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. É Pedro quem está falando isso, juntamente com João. Pedro está dizendo, todos nós, apóstolos de Jesus, que andamos com Jesus, que vimos ele ser crucificado, nós também vimos ele ressuscitar. Somos testemunhas de que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo, que Jesus é o príncipe da vida, que Jesus é o Filho de Deus. Os apóstolos dão testemunho de que Jesus ressuscitou. A Escritura ainda diz, aqui no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, no verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para muitos, parece uma loucura Deus ter sido crucificado, o Filho de Deus, Jesus, ter sido crucificado. Parece uma loucura, mas esta é a mensagem de Deus para a humanidade. Que Deus, ele se humilhou na pessoa do seu Filho e ele morreu naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que você acredite em seu Filho Jesus, que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justiça, para a sua salvação. É isso o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui aos Romanos, no capítulo 10, no verso de número 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você acreditar que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você crê no seu coração e agora você confessa com seus lábios que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O plano de Deus é que você seja salvo da condenação eterna. E esta condenação reservada a todos aqueles que duvidam da mensagem de Deus à humanidade. Esta condenação ela pode ser evitada se você crer. Se você crer nesta mensagem de amor, que Deus entregou a si mesmo naquela cruz. Ele morreu pelos seus pecados. Ele se sacrificou agora na consumação dos séculos
há 2000 anos atrás, o Filho de Deus se fez carne para morrer naquela cruz, porque João, o profeta, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Basta você abrir o seu coração para a mensagem da cruz e crer que ele morreu naquela cruz pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justiça, para que você seja salvo, justificado pela fé. Como diz aqui em Romanos, no capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem do cristianismo. Esta é a mensagem da cruz. É loucura para muitos que não acreditam, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. Que Jesus esteve aqui por 3 anos e alguns meses pregando o Evangelho, e por inveja e perseguição ele foi preso e crucificado. Mas tudo isso era o plano de Deus, para que ele derramasse o seu sangue puro e santo pela remissão dos pecados de todos aqueles que nele creem. Porque, sendo, pois, justificados pela fé, é um ato de fé você crer que Deus enviou o seu Filho, que já estava preparado, ainda antes da fundação do mundo, para vir nestes tempos finais, na consumação dos séculos, e morrer pelos nossos pecados, para que agora possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E quando morrermos, o dia em que morrermos, Jesus prometeu que nós viveremos com Ele eternamente. Nós entraremos no paraíso e habitaremos com Deus para todo sempre, e não seremos condenados com aqueles que não acreditaram em Deus e que duvidaram da mensagem do Evangelho. Porque a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que você possa crer e abrir o seu coração e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os seus pecados são perdoados quando você crê que Ele morreu naquela cruz para que você, pela fé, fosse perdoado. Jesus voltará a este mundo e aqueles que não creram serão condenados. O tempo está acabando. Que você creia e permaneça firme, porque esta é a mensagem da salvação.